A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, este programa que tem por objetivo estudar as profecias bíblicas e os eventos escatológicos. Eu quero agradecer por sua audiência, a você que é evangélico, independente da sua denominação, a você que ainda não é evangélico, mas também assiste a nossa programação. Que Deus te abençoe, que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e sobre toda a sua família. Se você deseja entrar em contato conosco, enviar a sua pergunta, a sua mensagem, anote aí, por favor, o número do WhatsApp do programa. O prefixo é 81 e o número é o 99491-2293. Se você está assistindo diariamente ao nosso programa, você sabe que nós estamos estudando a carta que foi endereçada à igreja de Tiatira. No programa anterior, nós iniciamos o estudo dessa carta, não é? Nós já estudamos sobre Éfeso, Esmirna, Pérgamo, estamos estudando a quarta carta, que é exatamente a carta que foi enviada à igreja de Tiatira. Vamos recapitular, não é como nós fazemos diariamente, antes de nós iniciarmos a nossa aula, nós recapitulamos, nós relembramos o que vimos, é uma forma de você reforçar o aprendizado. Vamos relembrar o que nós já vimos. Bem, primeiro, nós dissemos, né, que das 7 cidades, a que nós temos menos informação é exatamente a cidade de Tiatira. Nós não temos muitas informações. Fiz pesquisas em várias obras, vários livros, mas as informações são poucas. O que podemos dizer é que Tiatira era um importante centro comercial e havia comércio lá de tinta, de roupa, de bronze, de cerâmica. Era uma cidade comercialmente muito importante. Vimos também na aula anterior, pode passar a tela, que o nome Tiatira significa sacrifício de trabalho, talvez exatamente por isso, pelo fato de ser uma cidade com vários polos industriais e comerciais, e nos tempos de João, né, quando o Apocalipse foi escrito, era uma cidade que estava em pleno desenvolvimento. Vimos ainda que esta cidade não era portuária, porque das 7, as 2 portuárias era apenas Éfeso e Esmirna, mas ela estava numa estrada que ia de Pérgamo até Laodiceia. Isso era uma estrada onde passavam as rotas comerciais. Vimos também que, diferente das demais cidades, não havia nenhuma importância religiosa em Tiatira. Não havia aqueles templos dedicados às divindades, não havia também o centro do culto ao imperador em Tiatira. Mas nós dissemos, e eu quero reforçar aqui, que ser cristão em Tiatira, não pense que era fácil não, porque o perigo não estava do lado de fora, o perigo estava dentro da própria igreja, né? E nós vimos também sobre a igreja que não sabemos quem foi o fundador dessa igreja. Existe a possibilidade de ter sido Lídia, que era uma vendedora de púrpura, que na segunda viagem missionária de Paulo, isso está em Atos capítulo de número 16, quando Paulo chegou em Filipos, Paulo pregou para Lídia, né, que era uma vendedora de púrpura dessa cidade de Tiatira. Ela se converteu com a sua família e é possível, é provável, não temos como provar isso, mas é possível que Lídia tenha sido a primeira mulher com a sua família a pregar o evangelho na cidade de Tiatira. E a igreja ali não enfrentava perseguições porque o perigo estava dentro da própria igreja, foi o que vimos. E aí nós iniciamos o estudo da carta, né? O versículo de número 18, dissemos, nós não sabemos quem é o anjo, o mensageiro, o pastor, o líder dessa igreja, mas que com certeza era um servo de Deus que estava tomando conta daquela igreja, estava tomando conta daquele rebanho. Jesus se revelou ali como Filho de Deus, você lembra disso? Nós falamos que o título Filho de Deus, né, atribuído a Cristo é diferente do título Filho de Deus atribuído a nós. Nós somos filhos de Deus por adoção, mas Jesus é Filho de Deus no sentido pleno do termo, né? Significa dizer que ele tem a mesma essência, a mesma divindade, a mesma natureza. E Jesus se identifica também como aquele que tem os olhos como chamas de fogo, aquele que tudo vê, tudo conhece, e os seus pés como latão reluzente, fala do sofrimento do homem chamado Jesus. E aí nós iniciamos o estudo do versículo 19,
onde Jesus disse que conhece as obras, nós falamos sobre isso, e Jesus conhece o amor. Uma das principais características da igreja de Tiatira era o amor, né? Que é a principal virtude do cristão. E Jesus disse que conhecia também o serviço e a tua fé. Paramos aí, falamos até serviço e vamos, né, reforçar, dar continuidade a partir desse versículo aí, o versículo de número 19, quando Jesus disse que conhecia a sua fé. Eu quero relembrar o que você já sabe. Vou dizer só para que você possa relembrar o que nós já dissemos em outros programas. Todas as vezes que a Bíblia elogia uma virtude, uma qualidade, quer seja de um personagem ou de uma igreja, a mensagem para nós é: imite, siga o exemplo. E todas as vezes que a Bíblia aponta uma falha, um defeito, um pecado de um personagem ou de uma igreja, está dizendo para nós: não faça o mesmo que ele fez. Então, Jesus elogiou as obras, elogiou o amor, elogiou o serviço e elogiou também a fé. E o que é fé? Fé significa crer, significa acreditar. E a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 6, traz para cá, por favor, Hebreus capítulo 11, versículo 6, que sem fé é impossível agradar a Deus. Hebreus 11, 6 diz que é necessário que aquele que se aproxima de Deus, é preciso crer que Deus existe e que é galardoador dos que o buscam, não é? Então a fé é uma das principais virtudes da vida cristã. Não é a mais importante. A mais importante você sabe que é o amor, mas a fé, sem dúvida, é uma das virtudes mais importantes. E a Bíblia fala sobre 4 tipos de fé. Eu não vou ler os textos, mas se você está acompanhando o programa com um caderno, com uma caneta, você vai anotar os textos aí para você depois ler com calma esse texto que fala sobre fé. Então, existem vários tipos de fé. Eu vou citar pelo menos 4 aqui. Primeiro, existe a fé natural. O que é a fé natural? É aquela que está lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 3, que diz assim: pela fé entendemos que os mundos, pela palavra de Deus, foram criados. Eu diria que esse é um tipo de fé que qualquer pessoa tem, até mesmo uma pessoa não cristã, não evangélica, tem essa fé. Até mesmo uma pessoa não evangélica é capaz de crer que os mundos foram criados pelo poder da palavra de Deus. Eu posso ilustrar. A fé natural é a fé do agricultor, que lança a semente no solo, crendo que Deus vai mandar chuva, que aquela semente, né, vai morrer, vai produzir, vai brotar e vai trazer uma boa lavoura, uma boa, né, agricultura, uma boa colheita. Isso é uma fé natural. É aquela fé do passageiro de um avião, por exemplo, que acredita que o piloto está devidamente habilitado para poder levá-lo ao seu destino. Esta é a fé natural. Existe a fé como dom espiritual. Está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Esta fé como dom é a fé miraculosa, aquela que nos faz ver o invisível, crer no impossível. É aquela fé que Deus é capaz de fazer coisas extraordinárias quando nós cremos, quando nós acreditamos. E dentre os muitos exemplos de fé extraídos da Bíblia, né, há uma que me chama a atenção quando Josué estava, né, lutando ali contra os amorreus. Eu gosto muito desse texto. E ele precisava que o dia se prolongasse para que ele pudesse vencer a batalha. E simplesmente Josué ordenou que o sol e a lua parassem, né? É claro que Josué não conhecia de astronomia, porque se Josué entendesse de astronomia, ele seria capaz de entender que não é a terra que gira, e sim, desculpe, não é o sol que gira, é a terra que gira em torno do sol, né? Os movimentos de rotação e translação, né? Mas como Josué não conhecia de astronomia, ele pediu que o sol e a lua parassem, o sol e a lua se detessem. E Deus parou tudo, o dia se prolongou para que Josué pudesse vencer aquela peleja contra os amorreus. Existe também a fé
como a fé salvífica, que é a mais importante de todas. É a fé que nos leva a crer em Cristo e recebê-lo como Salvador. Está em Efésios capítulo 2, versículos 8 e 9, onde Paulo diz: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Esta fé é a fé que nos faz receber Jesus como nosso Salvador pessoal. É a fé que nos leva a crer que somos pecadores e precisamos de um Salvador e recorremos a Cristo. Mas tudo nos leva a crer que a fé que está em destaque aí é exatamente a fé como uma manifestação do fruto do Espírito. Nós já explicamos aqui que os dons são 9, mas o fruto é um só, com 9 virtudes, né? Isso está em Gálatas capítulo 5 e o versículo de número 22, onde Paulo diz: mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, que é sobre isso que eu vou falar, fé, mansidão e temperança, que é o mesmo que domínio próprio. Então, esta fé, como uma manifestação ou como uma virtude do fruto do Espírito, é uma fé que nos faz crer na Bíblia, crer na doutrina, continuar servindo e seguindo a Cristo. Então, quando nós recebemos a Jesus como nosso Salvador, através da fé salvífica, o Espírito Santo vem habitar em nós, produz o fruto do Espírito, e uma das virtudes desse fruto é exatamente a fé, que nos faz continuar servindo, seguindo a Cristo, crendo na Bíblia, crendo nas doutrinas. Tudo nos leva a crer que a fé que Jesus estava falando, que conhece a fé da igreja de Tiatira, não era fé natural, não era fé salvífica, não era fé como um dom espiritual, mas nos leva a crer que essa fé como uma manifestação do fruto do Espírito. Mas Jesus disse que conhecia não só a fé dos crentes, mas também, Jesus diz, e a tua paciência. Então, o sentido aqui de paciência é de perseverança, persistência, resistência, paciência em meio à tribulação, que é uma exigência para todo o servo de Deus. Não adianta tomar a decisão de seguir a Cristo, apenas é importante seguir a Cristo, mas é preciso perseverar, é preciso continuar, é preciso persistir, mesmo em meio às aflições, mesmo em meio às tribulações. E Jesus elogiou essa virtude da igreja de Tiatira, porque eles tinham fé, mas eles tinham também a paciência, que é o mesmo que perseverança. Mas de todas as virtudes que Jesus elogiou da igreja de Tiatira, há uma que me chama a atenção. Uma das virtudes dessa igreja que me chama a atenção está exatamente no final do versículo de número 19. Vamos ler comigo? Abre o texto, onde Jesus diz assim, por favor, abre o texto: e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras, né? Observe que existe um contraste entre as obras da igreja de Tiatira e as obras da igreja de Éfeso, né? Por exemplo, a igreja de Éfeso, você lembra disso? Que nós já estudamos? A igreja de Éfeso foi aquela igreja que era doutrinariamente forte, mas o amor se esfriou. E Jesus disse assim, que eles deveriam se arrepender, né? E deveriam lembrar de onde caiu, arrepender-se e praticar as primeiras obras. Então, a igreja de Éfeso, as últimas obras eram inferiores ou piores do que as primeiras. Tanto é que Jesus disse, volte a praticar as primeiras obras. Mas a igreja de Tiatira, Jesus não disse isso não. Jesus disse que as últimas obras são maiores do que as primeiras. E eu posso dizer, sem medo de errar, que existem 3 tipos de cristãos. E nós, cada um de nós, nos enquadramos em cada um desses 3 grupos, não é?
Deixa eu falar aqui, por favor. Existem aqueles cristãos que são como Éfeso, que começaram bem a caminhada, mas depois o amor esfriou, né? Com o tempo ele foi deixando que o amor se esfriasse. E as últimas obras dele são piores ou inferiores às primeiras. E para esses crentes, Jesus diz, volte a praticar as primeiras obras. Existem crentes que as obras são estáveis, não houve mudança, não houve alteração. Ele nem melhorou e nem piorou. Ele continua sendo o mesmo crente de outrora, o mesmo crente de sempre. Ele continua, vamos dizer assim, com o mesmo zelo, com a mesma dedicação, com a mesma alegria de outrora. Não houve um esfriamento, mas também não houve um avivamento ou um aquecimento. Então as obras são estáveis. E existem aqueles crentes que nesse aspecto são como os crentes de Tiatira. É que ele vai procurando melhorar cada dia mais. Jesus diz, olha, as tuas obras são maiores ou são melhores do que as primeiras. Significa dizer que aquele crente, aquele servo de Deus que está procurando cada dia melhorar mais, cada dia servir a Deus melhor, com mais dedicação, com mais amor, com mais alegria. E nesse aspecto, nos demais não, mas nesse aspecto, eu gostaria de dizer que o desejo de Deus é que nós possamos seguir o exemplo da igreja de Tiatira. Não vamos deixar que o amor esfrie como Éfeso. Não vamos apenas deixar que sejamos os mesmos, estáveis, que já é uma virtude, não resta dúvida, mas com certeza nesse aspecto devemos seguir o exemplo da igreja de Tiatira, onde Jesus disse que as tuas últimas obras são mais, em outras palavras, são melhores, em outras palavras, são maiores do que as primeiras obras. Vamos para o versículo 20, ver o que é que diz a palavra de Deus. Mas tenho contra ti. Então, essa expressão, tenho contra ti, tem o sentido de, olha, pode trazer para cá, por favor? Tem algo em vocês que não me agrada. Tem algo que vocês precisam melhorar. Tem algo que vocês precisam corrigir. Então, em certo aspecto, a igreja foi elogiada porque as últimas obras eram mais do que as primeiras, mas Jesus percebeu, Jesus viu algo que eles precisavam corrigir, que eles precisavam melhorar. Deixa eu ilustrar aqui. É como se o noivo, que está prestes a casar com a sua noiva, né, percebesse algo que o deixasse triste, ou decepcionado, ou preocupado. E é como se aquele noivo, ao ver uma certa ação, uma certa atitude da sua noiva, chamasse ela no particular, não sei, não é? Chamasse lá, sei lá, minha filha ou minha querida, não é? E ele começasse a dizer, olha, você sabe que eu lhe amo, eu quero casar com você, você é uma pessoa maravilhosa, você tem muitas virtudes, mas estou ilustrando, você está entendendo, né? Eu estou ilustrando. Então, aquele noivo começasse a dizer, você tem muitas virtudes, você tem muitas qualidades, mas tem algo que eu não gosto, você precisa mudar. E qual era o problema da igreja de Tiatira? O que é que a igreja precisava mudar? Claro, se a noiva ouve isso do noivo, o noivo disse assim, olha, eu tenho algo que em você que não me agrada, claro que a noiva ia perguntar, e o que é? Me diga, eu quero saber. Porque ela ama o noivo, ela quer casar com o noivo, ela não quer de forma alguma que o noivo desista do compromisso. O que é que a noiva faria? Ia pedir para ele revelar, diga o que é que eu vou procurar melhorar. Então, vamos voltar para o texto, vamos ver o que é que o texto diz? Vamos voltar para o texto? Mas tenho contra ti o quê? O tolerares que Jezabel. Vou dar uma pausa aí, tá certo? Então, havia na igreja de Tiatira uma mulher denominada de Jezabel, que estava induzindo, nós vamos ver o texto, que estava induzindo os servos de Deus às práticas pecaminosas. Você lembra que na introdução do livro, da carta, nós dissemos que o problema de Tiatira era interno, você lembra disso? Que não era perseguição, que não eram templos pagãos, que não era o culto ao imperador, mas o perigo estava dentro da igreja. Então era uma mulher lá, chamada Jezabel.
É claro que essa mulher denominada Jezabel, com certeza, não era a mesma mencionada no Antigo Testamento, que era a esposa do rei Acabe. Possivelmente também é possível que o seu nome literalmente não fosse Jezabel. Mas Jesus se refere a essa mulher pelo nome de Jezabel, não é? Por conta do seu caráter maligno. Com certeza o pastor da igreja sabia quem era essa mulher, que era uma mulher influente naquela congregação, naquela igreja. E ambos, tanto a Jezabel, mulher de Acabe do Antigo Testamento, como a Jezabel de Tiatira, foram usadas por Satanás para prejudicar o povo de Deus. A Jezabel do Antigo Testamento é considerada a mulher mais ímpia da Bíblia. Qual é a mulher mais ímpia da Bíblia? Exatamente, Jezabel, a mulher de Acabe. A Bíblia diz claramente, ela perseguia os verdadeiros profetas de Deus, enquanto que os profetas de Baal, os profetas de Azera, eram bem tratados, comiam à sua mesa. Foi essa Jezabel, mulher do rei Acabe, que mandou matar a Nabote. Ameaçou matar o profeta Elias. Você sabe disso. Vamos ver o texto, né? Vamos abrir nossa Bíblia. Vamos falar um pouco. Permita-me, antes de falar sobre essa Jezabel da igreja de Tiatira, deixa eu falar um pouco sobre essa Jezabel lá do Antigo Testamento, porque tem muitos novos convertidos, né? Que estão assistindo o nosso programa, talvez não conheça essa pessoa chamada Jezabel, que era mulher do rei Acabe. Então eu quero lhe convidar, se você puder, você abre a sua Bíblia, se você não puder, você anota e depois você lê. A mulher mais ímpia da Bíblia é chamada de Jezabel. Primeiro livro dos Reis, capítulo 18. Vamos ver o que é que diz o versículo 4? Diz assim: porque sucedeu que, destruindo Jezabel os profetas do Senhor. Veja que mulher maligna. Os profetas de Deus, os profetas do Senhor, você sabe que os profetas foram homens levantados por Deus para falar em nome de Deus, você sabe disso. Ela mandou destruir os profetas do Senhor, sendo necessário que um homem chamado Obadias escondesse 100 profetas de 50 em 50 numa cova e dava pão e água a esses profetas para que eles não morressem. É claro que Deus disse a Elias que ainda havia 7.000 que não havia se dobrado diante de Baal, claro, mas esses 100 profetas só estavam vivos porque esse homem chamado Obadias estava mantendo eles com pão e água. Então, por que essa mulher do Antigo Testamento, a mulher de Acabe e Jezabel, é chamada de a mulher mais maligna da Bíblia? Mandou matar os profetas de Deus. Mas veja o que diz o versículo de número 19. O versículo de número 19 diz assim: primeiro livro dos Reis, capítulo 18, versículo 19, anote aí. Diz assim: agora, pois, envia, ajunta a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal. Isso são palavras de Elias. Elias está dizendo, junta aí os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, ou seja, 850 profetas. E onde estavam esses profetas de Baal e de Azera? Onde eles estavam? Elias vai dizer, ele diz, que comem da mesa de Jezabel. Em outras palavras, Jezabel mandou matar os profetas de Deus, enquanto que 850 falsos profetas comiam da sua mesa. É como se ela mantinha esses profetas. Veja o que diz o capítulo 19, versículo 2. Diz assim: então Jezabel mandou um mensageiro a Elias a dizer-lhe, depois que Elias matou os profetas de Baal e Azera, Jezabel mandou um recado para ele. O que foi que ela mandou dizer assim? Assim me façam os deuses a outro tanto, se der certo amanhã, a estas horas, não puser a tua vida como a um deles. Ela ameaçou matar Elias. Eu não vou ler todo o texto, mas você anota aí, por favor, lá no capítulo 21 do primeiro livro dos Reis, você pode ler a partir do versículo 1 até o versículo de número 14, você vai perceber que Nabote recusou-se a vender a sua vinha ao rei Acabe, e Jezabel, essa mulher maligna, ela mandou falsas testemunhas testemunhar contra Nabote, e ele foi morto, apedrejado, a mando de Jezabel. Então, essa é a Jezabel do Antigo Testamento.
Mas havia na igreja de Tiatira outra mulher maligna também, usada por Satanás para induzir os servos de Deus às práticas pecaminosas. E como é que essa mulher se intitulava? Vamos ver o texto? Veja o que o texto diz. Jesus diz, eu tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza. Observe, ela não era uma profetisa, ela se dizia ser profetisa. Há uma diferença em ser e dizer que é. Há uma diferença em ser um homem de Deus e dizer que é um homem de Deus, ser uma mulher de Deus ou dizer que é uma mulher de Deus. São duas coisas diferentes. E eu gostaria, de lembrar mais uma vez, é sempre bom nós lembrarmos, que nós somos crentes pentecostais. Deixa eu falar aqui, por favor. Nós somos pentecostais. Nós cremos na manifestação do dom de profecia. Deus já falou comigo várias vezes através do dom de profecia e creio que falou com você também. Mas nós não podemos negar que existe a verdadeira e a falsa profecia. E como é que nós podemos distinguir, professor? Como é que nós podemos saber a diferença de uma verdadeira e uma falsa profecia? Eu vou lhe dar 3 indicações aqui, 3 provas, 3 formas de você saber se a profecia é verdadeira ou falsa. Primeiro, nenhuma profecia pode contradizer a Bíblia. Ora, se Deus é o autor da Bíblia e se é o Espírito Santo que está usando alguém em profecia, é claro que não pode haver contradição. Toda profecia tem que estar de acordo com as Escrituras. Segundo, se a profecia vem de Deus, ela vai se cumprir. Então, se você está em dúvida, ouviu uma profecia, está em dúvida, aguarde. Se ela se cumprir, é porque ela foi de Deus. Se não se cumprir, é porque não foi de Deus. Em terceiro lugar, uma autêntica, uma verdadeira profecia jamais induzirá o crente ou uma igreja a práticas pecaminosas. Se Deus é santo, Deus deseja a santidade da igreja, do seu povo. Deus jamais vai induzir a igreja, o seu povo, ao erro. Então, observe o que é que a Bíblia diz acerca dessa mulher chamada Jezabel. Essa mulher que se dizia profetiza. Abra o texto, por gentileza, para nós conferirmos. Diz assim, uma mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, essa Jezabel, que estava na igreja de Tiatira, ela estava ensinando, ela estava enganando, ela estava induzindo os servos de Deus a se prostituir, a comer carne de animais sacrificados aos ídolos. E nós já citamos aqui em outras ocasiões, mas eu vou reler mais uma vez. A decisão do concílio lá em Jerusalém, a decisão do Espírito Santo, a orientação de Deus para os apóstolos lá no concílio de Jerusalém. Abra sua Bíblia, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 15, versículos 28 e 29, quando o evangelho começou a ser pregado para os gentios, surgiu a dúvida. Será que os gentios precisam guardar o sábado? Será que os gentios vão precisar se circuncidar? Então o Espírito Santo falou ali naquele concílio, orientando o que era necessário para os gentios fazerem. Atos dos Apóstolos, capítulo 15, versículos 28 e 29, diz assim: na verdade pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão essas coisas necessárias. Quais? Que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos. Então estava muito claro que o crente não deve comer carne de animais que foram oferecidos a ídolos. Se eu sei que um animal foi oferecido a ídolo, e está ali à venda, ou alguém vai me dar, eu não vou comer essa carne. Por quê? Aquela carne foi de um animal sacrificado a ídolo. O que mais? E do sangue. Ou seja, nós não comemos sangue. E da carne sufocada, ou seja, nós não vamos comer carne de animal que foi sufocado, que não foi extraído o sangue dele. E o que mais? E da fornicação, que é o mesmo que prostituição. Então, e o que mais? Destas coisas fareis bem, se vos guardardes bem vos vá. Então, Deus já tinha deixado claro isso aí na sua palavra, que o crente não deveria comer carne
de animais que foram sacrificados aos ídolos e nem deveria se prostituir. Já dissemos aqui que o ato conjugal é específico para o casamento. Mas essa mulher que se dizia profetisa, qual era a doutrina, qual era o ensino dela? Vamos voltar para o texto mais uma vez, versículo de número 20, diz assim, abre o texto por gentileza, diz assim, mulher que se diz profetiza, o que era que ela estava fazendo? Ensine e engane os meus servos, para quê? Para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Vamos para o versículo 21, veja o que diz o versículo de número 21. Jesus diz, e dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Duas coisas me chamam a atenção nesse texto. Traga para cá, por favor. Primeiro, a longanimidade, a paciência de Jesus. Jesus deu tempo para que Jezabel se arrependesse. Isso nos ensina que Jesus, que Deus, não tem prazer na morte do ímpio. Ele não quer que nenhum se perca, mas que todos venham a arrepender-se. E é por isso que Jesus chama ao arrependimento. Crentes e não crentes. Se pecou, ele chama ao arrependimento. Ele dá tempo para quê? Para que o pecador se arrependa. Ele dá oportunidade para a pessoa confessar o seu pecado, se arrepender. A primeira coisa que me chama a atenção. Em segundo lugar, a segunda coisa que me chama a atenção nesse texto é que Jezabel rejeitou a oportunidade que Jesus lhe deu. Observe que o texto diz, volte para o texto, Jesus diz, dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição e não se arrependeu. Então, Jezabel, essa mulher que se dizia profetisa, não quis se arrepender. Ela desprezou o tempo da sua oportunidade, o tempo da graça. A porta da graça fechou, ela mesma fechou com as suas mãos. Ela desprezou a paciência, a longanimidade de Cristo. É lamentável dizer isso. Eu fico com pesar de dizer isso, mas eu tenho que dizer. Muitas pessoas são como aquela falsa profetisa chamada Jezabel. Rejeitam as oportunidades que Jesus lhe oferece. Jesus oferece a oportunidade para que a pessoa se arrependa do seu erro, do seu pecado, de buscar o perdão de Deus, mas essas pessoas rejeitam. E o que acontece quando a pessoa rejeita essa oportunidade? Quando a pessoa não se arrepende? Veja o que diz o versículo de número 22. Aí Jesus pune, Jesus castiga. Jesus diz assim, eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Então observe, não é? Que Jesus deixa bem claro. Jesus diz que se Jezabel e seus seguidores rejeitarem o perdão, seriam castigados com a doença, com tribulação e até com a morte. O texto diz isso. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, se Jezabel e seus seguidores rejeitarem o meu perdão, eu vou exercer juízo. E isso nos ensina que todo aquele que rejeitar o perdão de Deus, inevitavelmente experimentará o seu juízo. Eu vou repetir essa frase. Todo aquele que rejeitar o perdão de Deus, inevitavelmente vai experimentar o seu juízo. A Bíblia está cheia de exemplo. Eu poderia falar da geração antediluviana. Noé construindo a arca, com certeza Noé avisou do dilúvio. As pessoas rejeitaram. O que foi que aconteceu? Muito bem, morreram afogadas. Sodoma e Gomorra, estava ali o justo Ló, com certeza denunciando seus pecados, anunciando ali, um dia Deus vai chamar vocês à prestação de contas. O que foi que aconteceu? Rejeitaram a oportunidade. O que foi que aconteceu? Morreram queimados, né? Destruídos pelo fogo. Então Jesus é santo, você sabe disso. Jesus não permite que o pecado permaneça no seio da igreja por muito tempo. Por isso, Jesus dá tempo, Jesus dá oportunidade, Jesus chama ao arrependimento. Volta o texto mais uma vez para nós concluirmos. Jesus diz, eis que a porei numa cama. Então, isso está falando do quê? De doença, de enfermidade. É claro que você sabe disso, que não estou com isso dizendo que toda doença, que toda enfermidade é castigo de Deus. Claro que não. Até os homens e mulheres de Deus, santos e santas homens e mulheres de Deus, claro que podem adoecer.
Nós vivemos num mundo cheio de enfermidades, cheio de doenças, mas não posso negar também que, às vezes, a enfermidade é um castigo divino. Lembra do que Paulo disse, 1 de Coríntios, capítulo 11, quando ele falou sobre a ceia? Paulo deixou isso bem claro. Por conta disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que já dormem. Então, às vezes, a doença é um juízo, um castigo divino. Então, o que é que Jesus diz? Eu vou pôr numa cama, e pôr numa cama aí é ferir de enfermidade, eu vou colocar no leito da dor. É isso que Jesus está dizendo. O que mais? Ele diz, e sobre os que adulteram com ela? E aí, nós não sabemos ao certo se esse adultério era físico ou espiritual, mas nos leva a crer que eram as duas coisas envolvidas, né? Tanto poderia se referir ao adultério no sentido físico, como também no sentido espiritual. Jesus diz, virá grande tribulação. Ou seja, eu vou mandar não só doença, mas eu vou mandar também tribulação. Eu vou mandar perturbação sobre eles, se não se arrependerem das suas obras. Então, eu percebo aí mais uma vez, é como se Jesus estivesse dando o último aviso. Vamos voltar ao versículo 21. No versículo 21, Jesus diz assim, olha, dê-lhe tempo para que ele se arrependesse da sua prostituição, e não se arrependeu. Como que ele diz assim, eu já dei tempo, e eles rejeitaram. Volta o versículo 22. Aí no versículo 22 ele diz que vai colocar numa cama, ou seja, vou mandar doença, vai vir tribulação com aqueles que se prostituem com ela, se não se arrependerem das suas obras. Dá-nos a entender aí que é o quê? Que é o último aviso, né? Que Jesus está dando a última oportunidade. E essa é a verdade. Geralmente, as pessoas não sabem quando é a última oportunidade, a não ser quando Jesus diz, né? Deus pode dizer assim, olha, essa é a sua última chance, essa é a sua última oportunidade. Mas nem sempre Deus diz isso, que está dando a última oportunidade. Então, Jesus estava deixando bem claro, eu dei tempo para que se arrependesse e não se arrependeu. Agora, vou punir, eu vou colocar numa cama, eu vou mandar tribulação, não é? E isso irá acontecer se não se arrependerem das suas obras. Então, não resta dúvida que essa mensagem, trazendo uma aplicação para os nossos dias, o que é que Jesus está dizendo? Que aquele que está envolvido com práticas pecaminosas deve abandonar o pecado, deve confessar o pecado, deve procurar uma vida de santidade, uma vida, não é, de consagração a Deus. Porque, caso contrário, Jesus, no tempo oportuno, ele vai exercer juízo. Então, nós podemos entender que o problema da igreja de Tiatira, apesar de ter muitas virtudes, né, muitas qualidades, ter amor, serviço, as últimas obras serem maiores do que as primeiras, mas haviam permitido que uma mulher, que não era profetisa, mas que se dizia profetisa, ela estava enganando os servos de Deus, induzindo os crentes à prática da prostituição, a comer comidas que Deus havia proibido, e Jesus promete que vai exercer juízo. Nós vamos a um breve intervalo, voltamos dentro de instantes. Até já.